11. Romanos capítulo 11, versículo, se eu não me engano, é o 35 ou 36. Só queria avisar os irmãos, eu queria que você não faltasse. Sábado, dia 22, próximo sábado, nós vamos ter um seminário profético. Eu percebo no meu coração, tem coisas, irmãos, que a gente faz, mas tem coisas que o Senhor tem movimentado para isso. E o irmão pastor Ezequiel, irmão da Laodiceia, vai estar aqui conosco. E eu queria que você fizesse a sua inscrição para estar aqui nesse seminário profético. Começa às 9 horas da manhã, vai até às 18 horas, ok? No domingo que vem, só temos culto na manhã novamente. Ele vai estar ministrando aqui conosco também. Porém, eu queria que você entendesse o veio profético. Isso é extremamente importante, irmãos. Hoje, há uma necessidade de futuro muito forte, só que nós não guardamos o profético. Você vai entender o que eu estou dizendo para você. Nós temos a tendência de colocar Deus no final de tudo e não no início das coisas. E nem no meio das coisas. Eu quero que você perceba isso. E às vezes nós perdemos isso dentro da nossa casa. É importante nós formarmos filhos profetas. A Bíblia diz que todos devem profetizar. E quando você se perde na profecia, que é você declarar as promessas, declarar a palavra de Deus, declarar aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem feito, você vai lá para frente com consequência e achando que você precisa viver com o futuro e você para de viver o profético. Pastor, o que é isso? É que nós muitas vezes não colocamos Deus na equação toda. A gente coloca Deus só no final para que Ele mude algo que e não foi de acordo com a minha expectativa. Como não é de acordo com a minha expectativa, eu vou pedir para Deus mudar isso, porque eu não concordo. E não é assim que nós vivemos como cristão. Nós precisamos viver profeticamente até a volta do Senhor Jesus. Cuidado para não perder o mover profético da tua casa. Pastor, como é que eu perco isso? Murmurando, reclamando. Se você murmura e reclama, deixa eu dizer para você, você permanece naquilo que você está. A palavra murmuração e reclamação quer dizer lu na Bíblia, que é encontrar hospedagem e lugar para dormir. Tudo que você reclama, encontra hospedagem para você e fica com você, junto com você. A reclamação não é o lugar que nós andamos. Murmuração não é o lugar para nós estarmos. Nós somos voz profética nessa nação. Nós cremos que o Senhor nos colocou aqui. Quantos creem nisso? Eu percebo uma nova unção para 2025. Eu percebo o Senhor movimentando muitas coisas, mas não para nós. E eu estava orando para o Senhor. Senhor, eu preciso da tua vontade. E eu creio que esse seminário profético é algo que o Senhor vai nos fazer para entrar no ano de 2025. Eu não quero fazer nada da nossa forma, do nosso jeito. E pastor, qual o valor? Nós temos custos disso. Então vai ser 10 euros o casal e individualmente 7,50 euros. Os irmãos entendem isso? Não. É esse valor por causa que nós temos custo para pagarmos, ok? Só por conta disso. Mas nós queremos que você esteja aqui. Então esse seminário profético, inscreva-se, fala com seu líder para estarmos juntos aqui. Ensine os seus filhos a serem profetas, não simplesmente bons cidadãos. Ensine eles a não reclamar, a não murmurar, a buscar Deus em todas as circunstâncias. E vai ter a ver com a palavra que eu quero conversar aqui com você hoje. Nós chegamos até aqui, foi bênção demais. E nós queremos avançar a partir daqui. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Essa igreja, desde quando nós assumimos, ela sempre foi, e antes mesmo de assumirmos, ela é uma igreja profética. Ela é uma igreja que ela tem sido profética nessa nação. E nós precisamos mover e nos movermos nisso. Talvez os irmãos não saibam, nós batizamos 95 pessoas esse ano. Foi grande bênção. Então, pelas contas, o Senhor nos deu 95 pessoas batizadas. Migração de igreja, às vezes acontece.
pessoal migrou de uma igreja, você é muito bem-vindo de uma igreja para outra. Talvez você chegou de uma outra denominação, talvez você não entenda o que nós estamos fazendo, não perceba como que coloca aqui. Mas aqui é diferente de lá. Nós estamos aqui numa visão. Nosso encargo é de todos edificarmos uma igreja de vencedores. Vencedores não é aquele, presta atenção, que vence pela própria força, mas que pega a graça de Deus, que a multiforme graça de Deus, e aplica na sua vida, naquilo que é necessário para você vencer. Nós não vencemos pela nossa força, não vencemos pelo que sabemos, vencemos pelo que conhecemos, e conhecemos um Deus que é Pai, que está conosco e que não nos abandona. Amém, irmãos? Então eu queria que os irmãos guardassem isso. Então o Senhor tem nos dado isso. Então você é muito bem-vindo no nosso meio, mas nós queremos que você perceba, não murmure nem fale. Aqui vai ter defeitos, aqui tem, irmãos, tem defeitos, as coisas não se encaixam às vezes do jeito que você quer e da forma como você quer, mas nem tudo vai ser na equação do jeito que você quer e do jeito que você acha que tem que ser. Nós queremos a vontade de Deus, perfeita, boa e agradável, acima de todas as coisas, amém? Glória a Deus. Creem nisso? Então, amém. Eu queria chamar os irmãos para fazerem isso. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 11, versículo, eu queria ler com os irmãos. Vamos ler o texto, olha, é o 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você muitas vezes perde o conceito de eternidade, e eu também. Nós perdemos o conceito de eternidade quando nós vamos para o futuro. E muitas vezes você entra no futuro muito rápido, e você perde o conceito do presente e do agora. Então a tendência nossa é colocarmos Deus sempre no final das coisas e não no início delas. E nós precisamos entender e perceber isso. Pastor, por que eu coloco Deus no final? É porque você sempre vive ansioso. E nós vivemos ansiosos porque nós queremos que as coisas sejam transformadas e tudo mude. E como tudo às vezes não muda, o que você faz? O que nós fazemos? Reclamamos. Você já reclamou? Alguém já reclamou aqui? Você já reclamou do que você já escolheu? Sim ou não? Olha só, ver se sua esposa está aí do seu lado. Você já reclamou de algo que alguém te deu? Seus filhos. Deus quem te deu seus filhos, amém? Amém, irmãos? O problema é que quando nós não colocamos Deus em todas as coisas, nós temos a tendência de irmos rapidamente para o final. Deixa eu dizer para você, o resultado, amém, o resultado da sua vida não é colocar Deus no final das coisas. Então às vezes eu pego Deus e falo assim: Deus, eu vou preparar para o ano que vem muitas coisas, eu vou colocar Deus, os meus alvos vão ser uma bênção. A questão é, deixa eu dizer para você, por meio de quem? A Bíblia diz o seguinte: porque dele, tudo é dele, você pertence a ele, você foi comprado por um preço altíssimo. Amém, irmãos? Talvez você não entenda isso, mas Deus pagou um preço altíssimo pela tua salvação. Custou a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi dilacerado, completamente esbofeteado. Ele foi completamente destruído nessa terra, todas as gotas de sangue, para que você fosse agora dele. Então tudo é dele, a igreja é dele, a casa é dele, o que eu tenho é dele, tudo pertence a ele. Então tudo deve se iniciar nele. Quantos estão junto comigo? Quantos creem nisso? Então tudo tem início nele, a vida tem início nele. Nós achamos que nós conseguimos criar. Por exemplo, o dia de hoje começou aonde? Você conseguiu respirar? Você consegue respirar sozinho? Não consegue. Até para você respirar é Deus quem comanda. Tenta prender a sua respiração por um tempo.
A hora que aumentar o nível de gás carbônico, de CO2 no seu cérebro, você... O que é isso? Como que eu consigo fazer isso? Porque até o controle da sua respiração é dele. Ele é sobre todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo. Sobre tudo. É que nós achamos que temos alguma coisa que é nossa. Nós não temos nada que do alto não tenhamos sido dado. Tudo que você tem agora é dele. O Senhor tem colocado para você. Até os seus inimigos. Pastor, os inimigos também, é dele, só para ajudar você, para colocar você, para espivitar você. Os irmãos entendem isso ou não? Pastor, os que me perseguem também, o Senhor, nós entendemos que o Senhor, tudo é dele, a nossa vida é dele, pertence a ele e vem por ele. Até aqui tudo bem, todos têm fé, amém? Então você consegue começar muito bem as coisas, sim ou não? Nós começamos bem. Começamos projetos. Quantos aqui já começaram projetos? Bênção demais. Quantos começaram o ano de 2024? Você começou, senão você estaria aqui. Bênção demais, amém? Agora o problema está aqui, ó. Por meio dele. Quantos às vezes entenderam e começaram e não entenderam que ele tem que estar no meio de todas as coisas? Então às vezes nós iniciamos bem as coisas, colocamos bem. Quem já iniciou o casamento bem? E depois de 10 anos, como é que está? Está melhor do que antes, pastor. Aleluia. E depois de 20 anos, está melhor que 10. Os irmãos estão entendendo? Porque se o seu casamento começou nele, por meio dele, ele vai ficar melhor. Mas se eu não coloco ele na equação, o final vai ser terrível. Então eu fico esperando alguma coisa, e é questão de você entender isso. Por exemplo, você começou uma célula, a célula começou nele, ok? O meio da célula de quem que é? Vamos colocar a vida de Maria, ok? Maria, 13 para 15 anos de idade, ficou grávida. Como é que seria uma menina de 15 anos grávida, para falar com os pais que o Espírito Santo engravidou ela? É de Deus ou não? É porque você leu. Porque não é sua filha. Porque se fosse sua filha, o que você fazia? Fala a verdade. Sim ou não? Vai ter o rei, vai ser difícil. E agora? Vamos falar para ninguém não, ok? A questão é essa. A questão é que por meio dele algo iniciou. E às vezes não é da embalagem ou da forma que você queria. Os irmãos entendem isso ou não? Não é do jeito ou da forma que você quer. E o Senhor está dizendo para você, olha, por meio dele as coisas existem, para ele, aí ele está dizendo, olha, se você não entendeu isso, você não vai conseguir chegar até o final. E tem muita gente que não está conseguindo chegar até o final. E nós estamos fadados a muitas pessoas não conseguirem chegar até o final. Por quê, pastor? É porque você não entendeu que é por meio dele. E as coisas acontecem. Então você vai ver. Irmãos, a Bíblia diz que no final de tudo, o coração diz, muitos esfriariam. O que é isso? O que é iniquidade? O que é o esfriar? O que você entende como isso? É que você se tornou cristão e você está se achando muito bom. A iniquidade é você achar que você é melhor que Deus, que você é bom o suficiente, que você ora o suficiente, que você tem o suficiente, e Deus vai ficar no meio da jogada de lado. Mas olha quantos anos eu tenho de crente, olha quantos anos eu já estou na igreja. Eu não estou desprezando isso não. A questão nossa aqui é que por meio dele a iniquidade não pode aparecer. E muitas vezes no meio das circunstâncias a iniquidade aparece. O que é iniquidade, pastor? A iniquidade é o meu coração, minha motivação já não é mais por ele, a minha motivação é por mim. E aí estou com um problema se a motivação é por mim. De eu continuar. Nós chegamos até aqui, foi bênção demais. Deus tem algo maior? Glória a Deus. Mas é por meio de quem? É por meio do que a gente sabe fazer? Por meio do que a gente consegue fazer? É por meio daquilo que a gente tem como disposição? Ou é por causa do Senhor? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer?
Então nós precisamos começar a entender que Ele vai vir buscar todas as coisas. Ele está voltando para buscar a igreja do Senhor. E a questão é, o que tem Deus no final de tudo? Eu estou vendo você refletir. Deus está no final de todas as coisas, porque se não estiver no final, por que você está mudando? Por que você está querendo mudar? Por que você quer fazer transformações, se Deus não está no meio? Os irmãos percebem o que eu quero dizer? Foi bênção, nossos frutos são grande bênção, maravilhoso, irmãos, e estou muito feliz por isso. A questão é que nós precisamos do meio de tudo, nós completarmos tudo por meio dEle. A sua célula só existe por meio dEle. O seu casamento só existe por meio dEle. A minha vida e a sua só existe por meio dEle. Os seus filhos só existem por meio dEle. Os irmãos entendem isso ou não? E eu queria que você entendesse e percebesse quanto é importante você estar aqui. E eu queria fazer um apelo para você hoje. Um apelo diante das circunstâncias. Pastor, como é que eu sei que eu sou grato? Como é que eu sei que o meu coração é grato e que por meio dele as coisas estão acontecendo? Presta atenção. Uma das coisas mais importantes de gratidão não é você ser grato do que Deus tem te dado, porque quando Ele não te dá, você não consegue agradecer. Os irmãos estão junto comigo ou não? Quando você não coloca Deus no meio da história, você não consegue agradecer a Deus por coisas que às vezes que você não tem, que ainda não chegaram e que Deus te livrou. Os irmãos estão juntos ou não? Então às vezes você percebe que no meio da história, porque você não tem o resultado que você gostaria de ter, você acha que Deus não está no meio, sendo que Deus falou que Ele vai estar no meio em todas as circunstâncias, que Ele falou que Ele não te deixaria, não te desampararia, que Ele estaria com você todos os dias. Mas muitas vezes a sua frustração e a sua ideia não é a mesma ideia de Deus. Como não bate a sua ideia com a ideia de Deus, Deus não está no meio das circunstâncias, porque a sua ideia é diferente da ideia de Deus. Deus tem uma ideia a seu respeito muito maior, muito mais elevada do que você mesmo imagina. Deus tem um ideal muito maior e superior a você. A questão é, nós precisamos viver nessa terra. Como é que eu vou viver nessa terra? Para Ele, por meio dEle. Os irmãos entendam que é dEle que vem tudo. Se nós entendermos que nós somos cristãos, tudo é dEle. Tudo é dEle. Se nós entendermos que é por meio dEle, nós precisamos agora cultivar esse coração grato. E como é que eu cultivo um coração grato? Alguém pode me falar? Como é que eu faço, Eliseu? Eu quero conversar aqui com você. Estou ministrando para você, estou falando do meu coração. O Senhor tem falado coisas no meu coração. Como é que eu cultivo um coração grato? Então, presta atenção. É assumindo responsabilidades. Quando você assume responsabilidades daquilo que Deus falou para você fazer, você está entendendo que Ele está no meio de tudo. A questão nossa é que nós falamos, pastor, eu sou responsável por quê? Nós somos responsáveis por vidas. Nós somos responsáveis, pessoas aqui responsáveis por célula. Tem gente responsável por grupo de 50, tem gente responsável por grupos de 100. E a questão é, por que você veio para cá? O que você veio fazer aqui? Se é dele que você veio estar aqui. Se é por meio dele, nós precisamos entender isso. Há uma responsabilidade para sermos gratos diante de Deus, daquilo que Ele fez por você. E eu volto no início da pregação. Uma graça nos foi dada. Uma graça foi liberada sobre você. Ela não pode ser vã. Ah, mas eu faço o que eu quero na hora que eu bem entendo. Realmente você veio dele, mas por meio dele você não está vivendo. Porque você quer viver do seu jeito, da sua forma e das suas escolhas. A escolha é, eu sou responsável por esse país? Eu sou responsável por esse país. Eu sou responsável pela salvação? Sou responsável. Eu estou falando para você não como somente português, por causa da descendência da minha avó, de onde vem. Mas a questão é, eu estou aqui. Deus me plantou aqui, Deus me colocou aqui, e eu preciso assumir uma responsabilidade, para nível de gratidão diante do Senhor. Porque se eu não assumo a responsabilidade de gratidão diante do Senhor, Ele não está no meio.
Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? Eu estou colocando Deus só lá no final, eu estou querendo resultados, porque eu vim aqui para obter resultados de finanças, eu vim aqui para obter resultados de alguma coisa na minha vida, e não estou fazendo aquilo que Deus colocou a gente para fazer. Pastor, nós estamos celebrando ao Senhor, mas a questão é, qual é o nível de responsabilidade nossa? Aqui estão pessoas que estão liderando, pessoas que estão se colocando diante do Senhor. Qual é o nível de responsabilidade nossa para nós influenciarmos as pessoas? Os irmãos percebem o que eu quero dizer? Qual o nível de responsabilidade onde Deus está nos colocando para nós nos levantarmos e nós declararmos o nome de Jesus para o final? Ele vai vir buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar uma igreja prevalecente. Presta atenção, Deus está levantando você para um nível de responsabilidade. Pastor, eu quero ser grato a Deus. Sai da gratidão só do que Ele tem te dado, vai para a gratidão de responsabilidade, de assumir em relação a vidas, a pessoas, a posicionamentos que Deus está nos colocando, irmãos. Com todo amor e carinho, eu estou falando isso para você. Nós precisamos desse nível. O Senhor tem nos colocado. Eu quero ler um salmo para terminar com você. Salmo 116. Quero ler esse salmo. Deus tem falado comigo, ministrou ontem muito comigo sobre isso. Quando eu soube da questão do Hugo, eu estou falando isso para você. Tem uma forma de Deus falar conosco. Quando eu soube da questão do Hugo, eu falei: qual é o nosso nível de responsabilidade como igreja? Deixa eu dizer para você, um português foi abatido. Foi abatido. Soldado foi abatido. Foi embora. Foi abatido. E agora? E agora? Ele foi embora. Acabou. O nível de influência é menor, porque nós temos uma pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a graça estava sobre a vida dele, mas e agora? Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? Pessoas que Deus coloca nas tuas mãos, que nas nossas mãos, nós precisamos desenvolver esse meio, nós precisamos entender que tudo vem dele, por meio dele e é para ele. Amém? Olha lá, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocar-lhe-ei enquanto eu viver. Davi está vivendo um momento difícil. Você vai perceber que ele não está vivendo na sua totalidade. Ele está vivendo frustrações. Presta atenção. Nesse salmo escrito, ele já tinha perdido um filho. Ele já tinha acontecido um incesto dentro da casa dele. Tinha acontecido circunstâncias, mas presta atenção. Ele queria continuar diante do Senhor, e ele não queria terminar a carreira dele do jeito dele, ele queria terminar na presença do Senhor, invocando o nome do Senhor, invocando Cristo. Os irmãos entendem isso? Olha o que ele diz: laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, e caí em tribulação e tristeza. Nós não sabemos o que acontece, mas tem pessoas à sua volta que estão em tribulação e tristeza. Nós precisamos perceber isso e sairmos de nós mesmos e nos importarmos com aquilo que Deus tem colocado para nós a nível como nação. Os irmãos estão juntos? Eu não quero falar isso como nível de legalismo, mas eu quero que você assuma um compromisso diante da graça que foi dada, porque nós somos igreja porque Jesus morreu, nós somos igreja, estamos juntos porque Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, nós só somos igrejas porque alguém pagou o preço na cruz, porque alguém morreu e ressuscitou, e nós somos batizados nele. Amém, irmãos? E aí você vai entender que Davi começa a invocar o nome do Senhor. Então, no meio das circunstâncias, nós precisamos invocar a Deus. Ele fala: invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Irmãos, o que te atrapalha de você não concluir a sua alma? O que nos atrapalha de concluirmos a nossa carreira vai ser a nossa alma. Porque a nossa alma, ela entra em posicionamentos onde tem circunstâncias que eu não aceito, porque não está no resultado que eu queria. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? A nossa alma se abate, a nossa alma fica triste, porque não aconteceu como eu desejava, porque não é do jeito que eu queria. Ele continua invocando o nome do Senhor, e ele fala: compassivo e justo é o Senhor. Tem compaixão, tem compassivo, porque eu não estou entendendo, não estou conseguindo andar. E ele fala: Senhor, você é compassivo e justo, nosso Deus é misericordioso. Irmãos, nós temos um Deus misericordioso conosco.
Nós temos um Deus que não nos abandonou, que não nos deixou, que não nos desamparou. Ele continua sendo misericordioso comigo e com você. Ele continua estando conosco nessa nação. Ele continua com você. Olha o que ele diz: Senhor, vela pelos simples. Achava-se prostrado e Ele me salvou. Quantas vezes na sua caminhada você se prostrou, você parou, você achou que tudo ia perder-se? Quantos estão comigo aqui? Você achou que tudo ia naufragar, mas o Senhor te levantou. O Senhor tem te levantado, então tudo é por meio dEle. Tudo é por meio dEle. Olha o que acontece: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso e compassivo para comigo. Olha o Senhor dizendo isso. Irmãos, nós nunca participamos de uma geração tão ansiosa como essa geração. E a ansiedade é você colocar Deus no final, para que aconteça o que você quer. E não adianta. Deus não vai se mover na sua ansiedade. Eu quero ousar dizer para você: os ansiosos não serão arrebatados, porque a ansiedade é colocada como um tipo de pecado. Eu não estou falando para te recriminar, para te condenar, eu estou falando por mim, porque Deus falou comigo. Ele falou: você está ansioso por quê? Você está ansioso para o final, você está ansioso para que aconteça, você está ansioso por um monte de coisa, e você não entendeu que o final é meu? Ou você acha que o final é seu? Você acha que o final, quem desenhou para você foi eu ou foi você? Porque se você não colocar no meio, o final vai alterar. Se você quiser se colocar na equação, o final vai mudar. Se você quiser colocar você na sua ansiedade no final, e Deus falando isso no meio do avião ontem, estava viajando de Lisboa para o Porto. Você quer se colocar na equação? Se você quiser se colocar na equação, o resultado vai ser outro. Eu comecei a chorar no avião. O rapaz perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu falei: não, está tudo bem. Deus está falando comigo. E aí, presta atenção: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele continua falando, presta atenção nisso. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, não vai ter outro momento de você servir ao Senhor. Você sabia disso? Lá no céu não vai, você vai servir ao Senhor. É aqui, é só aqui, é agora. Ou é aqui, ou é agora, é o que você colocando. Irmãos, deixa eu dizer para você: tem todos os defeitos, igreja. Igreja é um lugar complicado de estar, porque você nem consegue estar ali. Isso porque é complicado, porque você não consegue estar. E eu não consigo estar. A questão é: o que eu vou fazer? E aí essa questão aqui, para você entender que Davi estava nesse dilema. Olha, eu entrei num lugar, eu cheguei até aqui, vim até o final, e agora o que eu vou fazer? Olha o que ele diz: eu criei ainda que disse, estive sobremodo aflito. Continua. Eu disse a minha perturbação: todo homem é mentiroso. Ele já não acreditava mais em ninguém. Que direi ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele entendia tudo isso, mas tinha uma coisa que precisava ser feita, e aqui nós vamos precisar fazer hoje. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É a primeira coisa que você tem que fazer. O cálice da sua salvação. O Senhor te salvou para um propósito. O Senhor te salvou para um desígnio. Você foi designado diante de um propósito do Senhor. Eu lembro, diante do Senhor, nós tínhamos uma família onde perdeu-se tudo lá no Brasil. Só sobrou um tio que foi cuidar dos sobrinhos. Um tio que foi atrás dos sobrinhos, foi atrás de cada um dos sobrinhos para trazer para o Senhor. Eu tive isso na minha casa. Foi alguém que começou a invocar o cálice do Senhor e se tornou responsável pela nossa casa. Eu lembro uma vez, nós estávamos passando por uma tribulação muito grande na minha casa. Muito grande. Eu tinha o meu tio Carlos. Meu tio Carlos deixou toda a família e foi lá para pintar a minha casa. Pintar a casa onde nós vivíamos. Ali ele orava, ali ele invocava o nome do Senhor, ali ele chamava a salvação. Os irmãos estão entendendo como nós somos importantes nessa nação? Com a importância que você tem? Talvez se ele não tivesse ido naquele momento, a família não existiria. Talvez eu nem aqui estaria com um pastor. A questão é, você e eu precisamos responder ao Senhor.
E ele fala: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que voto você fez ao Senhor? Que votos você tem feito ao Senhor? Deixa eu dizer para você, nossos votos, eles têm prazo de validade. Tem prazos que você fez em 2024, no início, que ainda não se cumpriram, mas ainda tem portas para se abrir em nome do Senhor Jesus. Tem coisas para acontecer. E olha, presta atenção. Preciosa é aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. E aí ele fala: Senhor, deveras sou teu servo, filha da tua serva, que quebrastes as minhas cadeias. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim de uma descendência, alguém me gerou, alguém esteve comigo, que é o meu tio, alguém foi comigo, alguém orou por mim, alguém continuou crendo em mim, alguém continuou orando pela minha casa, e agora eu estou aqui. Os irmãos estão entendendo que é uma cadeia, que nós precisamos entender aquilo que o Senhor coloca? Oferecer-te sacrifícios e ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Presta atenção, próximo. 19? Já foi? Aqui acaba. Cumprirei meus votos na presença de todo o seu povo. É que eu li em outra versão. Presta atenção. Como é que eu sei que eu sou grato diante do Senhor? Ok. Nos atos da tua casa, Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Presta atenção. O Senhor chama você para ser responsável. Como que você pode se tornar responsável dentro da graça e dentro da salvação que Ele colocou nas tuas mãos? Ele colocou uma salvação nas tuas mãos. Como é que você se torna responsável em nível de gratidão e fala: eu vou ser grato ao Senhor? Ele renova a consagração. Pastor, mas ainda eu estou vivo. Você está vivo para renovar a consagração. Então, às vezes você chegou aqui para renovar a sua consagração. Como que renova a consagração? Fala: Senhor, eu nasci para um propósito. Eu nasci para dar fruto, e fruto que vai permanecer. Eu nasci para orar por alguém, para estar com alguém, para liderar, para colocar, para ser testemunho lá onde eu trabalho, aonde eu estou, aonde eu fui implantado, aonde eu fui colocado. Eu estou dizendo, se é a partir do Senhor que eu vim, por meio do Senhor que eu estou, toda a glória vai ser dada ao Senhor. Os irmãos entendem hoje? E eu queria fazer um apelo para você. Fala: apelo para quê? Para você liderar, para você se comprometer a partir da obra consumada de Cristo Jesus. Isso que foi colocando. A maior gratidão que você tem, eu estou dizendo para você, é você começar. Eu não estou falando para você ser líder aqui no nosso meio só, não. Eu estou falando para você ser líder na tua casa. Você se posicionar naquilo que Deus te colocou e não deixar as coisas passarem. Está passando filhos, está passando gente no nosso meio, na nossa frente. O Senhor está chamando a gente para posicionar-se diante de circunstâncias, para nós entendermos que o final já está quase para chegar. Nós somos o meio, o final está vindo. Toda a glória vai ser dada a Ele. Não vai ter ninguém aqui que tem glória maior do que dele. Toda a glória é dada a Jesus. De tudo isso que nós temos aqui, toda a glória é dada a Ele. Não tem ninguém aqui para sobressair, ninguém com maior número de seguidores. O maior número de seguidores que existe hoje é Deus, é Jesus. Ele é o maior seguidor de todos os lugares, é Jesus. Ele tem mais, presta atenção, mais que o Cristiano Ronaldo, mais que o como é que chama aquele, os jovens sabem, Mr. Beast, é isso aí. 60 milhões de seguidores. Eu só estou falando para você entender, pastor, isso fica polêmica. Deixa eu dizer para você, você precisa perceber isso, mas presta atenção. Tem um monte de seguidor, mas o final diz tudo. Fique imaginando quando Deus falar para você: e aí, Cris, Tiano, Ronaldo, belo jogador de futebol, hein? Deste bastante, ajudaste bastante pessoas. Sim. Aí Deus vai falar para ele assim: e aí? Você foi salvo? Você entendeu que eu tinha que entrar na tua vida? Você entendeu que se não for por meio de mim, a partir de mim, não adianta nada? Você não entendeu que não adianta você fazer e falar que é para Deus, mas deixa eu dizer para você, se a tua vida é movida por causa
mim, nós entregamos nossa vida para Jesus. Sem Jesus não há salvação, irmãos. A maior boa obra foi Jesus quem fez. Eu não consigo fazer. Eu só estou pedindo para que os pais, se você veio para ser pai nessa nação, assuma. Se você veio para ser mãe nessa nação, de quem não é seu filho, assuma. Ontem eu estava em Almada e estava um rapaz falando para mim: pastor, tem que ficar passando na casa do irmão para trazer ele para cá. Eu falei: glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Não reclama não, porque tudo que você reclama, você fica paralisado. Agradeça a ele e fala: Senhor, dá um carro para ele, dá um carro para a família, prospera ele, para você não precisar passar mais aqui. Ele falou: é assim, pastor? Eu falei: é assim. Agora, enquanto você passa lá, agradeça ao Senhor. Tem coisas que vão acontecer, tem pessoas que vão na sua casa. Eu conheci uma senhora aqui, que é uma senhora que o rapaz veio aceitar Jesus aqui conosco. O nome dela é Dona Fernanda. Ela perdeu o marido esses dias. Esses dias atrás, o marido dela faleceu. Ela orava, e ela morava num bairro social, aqui próximo, Ramalde. E ela chamava uma criança que sofria maus tratos no andar de cima. Só passava e falava: vem aqui que nós vamos orar juntos. Agora, por quê? Por que essa mulher foi chamada? Se nós entendermos que é por meio de Cristo que as coisas têm acontecido. Naquele lugar a criança encontrava refúgio, sossego, ela encontrava paz. Ela apresentou Jesus para a criança. Os irmãos estão entendendo que nós precisamos entender e nós assumirmos responsabilidades para sermos gratos ao Senhor daquilo que Ele tem nos dado? Tão grande salvação o Senhor tem colocado, tão grande salvação o Senhor tem te dado. E às vezes você está entendendo isso, jovens. Quantos pastores, quantas mulheres, homens de Deus que nós temos aqui, que estão sendo levantados diante das circunstâncias. E às vezes nós estamos preocupados com o que não está. Deixa eu dizer para o seu filho, falar uma coisa para você. Ensina o seu filho a estudar, que é bom. Ensina o seu filho a questão de faculdade, que isso é bom. Mas ensina o seu filho a ser um profeta, a profetizar, a declarar. Ensina o seu filho a não achar que ele consegue por ele mesmo. Não reclame na frente do seu filho, da sua filha. Tem pessoas que reclamam da igreja. Às vezes se perde. O pior lugar para perder filho é no banco de trás do carro, quando você volta e sai da igreja. O pior lugar para você perder filhos para a igreja, deixa eu dizer para você, às vezes é a mesa da sua casa, falando mal de pastores, mal de circunstâncias, de liderança. Não perca isso. Isso é a salvação. Seja grato ao Senhor. Seja grato diante do Senhor. Os irmãos estão junto comigo? Fala: pastor, eu preciso assumir responsabilidade. Se você quer ser grato a Deus pela sua salvação, assuma a responsabilidade diante daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Pastor, aqui a gente força alguém a ser líder. Ninguém é forçado a ser líder. Você não é obrigado a nada. A questão é se você tem revelação de como Deus é para você, do que Deus fez na tua vida, comece a assumir. Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas, eu entendo isso. Aí você fala assim: pastor, por que eu vou assumir responsabilidade de uma nação que nem nasci aqui? É porque Deus me trouxe para cá. Alguém conhece Fernando Pessoa? Alguém já leu sobre Fernando Pessoa? Tem um poema conhecido dele que é: navegar é preciso, viver não é preciso. Alguém já leu esse poema? Estou dizendo para você, tem uma coisa que é preciso: servir ao Senhor e liderar aonde você foi colocado. Viver é preciso. Não, preciso navegar, eu preciso entrar, eu preciso me colocar, eu preciso sair, eu preciso me posicionar diante da nação que Deus está nos colocado. Pão, azeite e vinho. Nós às vezes tiramos da nossa vida. Sabe o que a gente quer tirar? Muitas vezes é o azeite. Sabe por que a gente tira o azeite?
Porque o azeite foi colocado em lugar de sacrifício quando ninguém viu. Ele é espremido com prensa. Até muito tempo atrás aqui, o azeite era consumido com prensa aquecida. Não sei se vocês sabem disso. Mas depois começou a vir a prensa a frio, que era moendo. Nós precisamos entender que nós precisamos dar unção para continuar. Se o Senhor não for com essa unção na minha vida, separando você, você não vai conseguir ter um coração grato diante do Senhor. Pastor, essa palavra não serve para mim, mas serve para alguém. Eu só estou dizendo para você, nós precisamos terminar. E o final é melhor do que o começo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Talvez eu nunca tinha pregado tão direto para você. Pessoas que vieram para cá faz muito tempo, pararam com tudo. Pessoas que estão aqui há muito tempo, já deixaram tudo, parou tudo por causa do decorrer das circunstâncias. Seminaristas, pastores que vieram para cá, circunstâncias que vieram para você. Nós vamos terminar, um dia eu vou estar, eu e Jesus, frente a frente. Você também. A questão é, nós estamos fazendo uma festa da colheita. E você? Ah, pastor, eu estou preocupado com isso, não é? A questão é a responsabilidade. Talvez eu tenha tido a conversa mais difícil, mais complicada às vezes com meu filho. Nós sentamos sexta-feira para conversar. Eu falei para ele, filho, não coloca Deus no final das coisas que vai ser difícil demais para você. Não coloca Deus no final da equação com uma ideia que você tem, achando que Deus precisa estar na ideia que você teve. Porque você tem uma ideia errada de Deus. Não acha que Deus tem compromisso com as suas ideias, Deus tem compromisso com quem Ele é. E você precisa prosseguir em conhecer Deus, para chegarmos no final com aquele que começou e aquele que terminou. Os irmãos estão junto comigo? A igreja está muito ansiosa. E nós estamos às vezes muito ansiosos com o futuro. Fala assim, ai, o que você vai ser? Eu falo, filho, eu quero que você seja um homem de Deus. Quero que você seja um homem de Deus. O restante das outras coisas vão ser acrescentadas por Deus. Mas você não vai estudar? Vai estudar. Você não vai trabalhar? Vai trabalhar. A questão não é essa, a questão é, não coloca Deus no final de tudo. Chama Deus para estar com você, a partir dEle, por meio dEle e para Ele. Falei, você nasceu para Ele, filho. Você não nasceu para o papai e para a mamãe, não. Você nasceu para Ele. Você nasceu para Deus. Quero que você entenda isso. Ensinaram você que você nasceu para você mesmo, para vencer. Se eu posso estar com alguém que já venceu, o que eu faço? Vou pegar na mão de quem já venceu, foi Jesus. Por que eu estou tentando vencer? Tem muita gente tentando vencer e ser vencedor. Por que eu já não pego na mão de quem venceu? Por que eu já não vou atrás de alguém que já foi até o final? Por que eu não vou atrás? Porque já está tudo escrito, já está tudo finalizado. Ele falou, tetelestai, já está tudo finalizado, não tem nada que não vai ser terminado. Já foi terminado na obra da cruz tudo. O problema é que nós colocamos a nossa vida fora dessa equação. Toda a equação já foi finalizada há mais de 2024 anos atrás. Toda a igreja já foi finalizada lá atrás. A questão é eu voltar para lá e não sair dali. Porque quando eu saio dali, eu coloco o meu futuro, presta atenção, pertence a Deus. Então o que ele fez hoje? Ele colocou religião em você e em mim muitas vezes. A religião é você sair de onde você está e se colocar lá na frente, onde você não consegue estar. Os irmãos percebem isso ou não? Tem sonhos no seu coração que Deus quer realizar. Tem vidas para vir diante do Senhor que ainda não vieram. Tem pessoas que virão diante do Senhor diante das circunstâncias. Ah, pastor, essa palavra não cabia aqui, mas não estou falando para você. Eu estou só falando para Deus. Deus me mandou falar. Eu creio que diante do Senhor eu tenho que obedecer. A questão é nós entrarmos até o final. E nós irmos até o final. E às vezes nós vemos muitos líderes aqui, pessoas e poucas pessoas se engajando. Deixa eu dizer para você, tem um coração grato diante do Senhor. Ah, mas e meu futuro, será que vai acontecer? Eu também vim para cá com tudo incerto. E foi muito rápido. E agora? Agora eu vou citar Carlos Drummond de Andrade, pode ser? E agora José? A festa acabou, a luz se apagou, o povo sumiu. E agora?
A questão é que vai chegar um final, e nós precisamos levantar isso. Filhos profetas nessa nação, homens e mulheres que estão dispostos a não reclamar, mas declarar a vida diante do Senhor. Homens e mulheres estão dispostos a falar do Evangelho da graça, para chamar o início e o final da equação, diante das circunstâncias. Você foi chamado para anunciar o Evangelho aonde você estiver. Você foi chamado para anunciar: Deus me ama, Deus está comigo, eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador, eu tenho um Deus que não me deixa, Ele não me abandonou, Ele está comigo em todos os períodos. Ele vai continuar. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu da minha casa, Ele não desistiu de nenhum de nós. Amém, jovens? O que eu preciso guardar? Deus me ama, Ele não me deixa, Ele não me abandona. Aleluia. Eu estava conversando essa semana com o irmão, Deus chamou a atenção poderosamente. O que você está pensando no final? Comprar quinta, viver na quinta, junto. Eu falei: do que você está falando? Eu estou esperando Jesus voltar, estou pensando nisso. Pensar nas coisas do alto. Tem vidas para ganharmos, tem pessoas para nós conquistarmos, tem jovens que virão, tem anciãos que virão, pessoas que virão, e tudo através de você. Pastor, como é que eu vou ser grato diante do Senhor? Assuma a sua postura. Vou falar do amor do Pai. Então você não é líder por causa de você. Aí é difícil liderar. Se você se colocar na equação, é complicadíssimo. Está exigindo muito, tem muito tempo. Se você se colocar na equação da obra do Senhor, deixa eu dizer para você, vai ficar complicado, vai ficar muito pesado. Não coloca você não, fala: Senhor, entra no meu lugar. Eu não sei liderar não, Senhor, vem comigo. Eu não sei fazer não. Irmãos, quem aqui já teve dificuldade de ser pai e mãe? Só eu? Levanta a mão, irmãos. Você já teve? Não teve? Difícil. Se eu entrei na equação, fica complicadíssimo. Fala: Senhor, vem comigo. Entra na equação, porque se o Senhor não entrar, presta atenção, o final vai ser desastroso demais. Amém? Queria chamar você agora. Fala: pastor, nós estivemos aqui numa festa da Vindima. Os irmãos depois vão se reunir, vão agradecer. Mas entenda, tudo veio por meio dele. Tudo é dele, tudo é por meio dele. E tudo vai ser para ele. Os irmãos entendem isso? Amém? Aleluia. Queria cantar um cântico com você.